Oi, gente, tudo bem? Então, vamos continuar a nossa aula, de projetos de instalações elétricas. Então, na primeira aula a gente viu, para que serve um projeto? Por que a gente faz um projeto de instalações elétricas? Então, se a gente pensar, no sistema elétrico de potência, como geral, assim, no geral, a gente tem aqui a geração, no caso aqui nesse exemplo a gente tem uma usina hidrelétrica. Então, essa energia que é gerada aqui, a tensão, ela é elevada através de uma subestação elevadora. Então, ela é transmitida, ela é levada numa alta tensão para diminuir as perdas. Quando chega mais próximo das cidades, então, essa tensão ela é rebaixada através de uma subestação abaixadora. Então, aqui a gente tem o nosso sistema de distribuição. Então, geração, aqui transmissão e aqui distribuição. Então, essa energia, essa tensão, ela é rebaixada e vai aqui, é distribuída para as residências. Quando chega mais perto das residências, ela é rebaixada novamente por um transformador até entrar nas residências. O que a gente vai fazer, o projeto elétrico, ele serve então, para a gente fazer essa conexão da nossa residência com o sistema elétrico de potência, tá? O que a gente viu, então, na nossa primeira aula? Alguns critérios, algumas etapas para a gente fazer um projeto elétrico. Então, qual era a primeira etapa? Então, o levantamento da carga instalada e do tipo de fornecimento de energia. Então, a gente ia ver quais eram as cargas que a gente ia ter dentro dessa residência ou indústria, prédio, que seja. Depois, a gente ia confeccionar as plantas, fazer o dimensionamento dos condutores, dos eletrodutos, fazer o quadro de cargas, o diagrama unifilar, fazer um memorial descritivo, um memorial de cálculo e, por fim, elaborar uma lista de todos os materiais que a gente ia precisar para esse nosso projeto elétrico, certo? Então, a gente já viu tudo isso na outra aula, Então, só lembra que alguém, eu não sei agora qual aluno foi, mas alguém me perguntou se o poste, esse aqui, que fica na residência, que é onde ligado ao ramal de ligação, se poderia ter o mesmo poste para dois consumidores, por exemplo, eu e meu vizinho, a gente vai dividir o mesmo poste. Então eu dei uma olhadinha nas normas, tá? Vou trazer agora as normas para vocês que dizem respeito a isso, só para a gente sanar essa dúvida. Então, isso aqui é da GED 13, tá? É uma das normas que a gente utiliza para fazer projetos elétricos, que ela é uma norma da RGE Sul, tá? Então, o que diz aqui? Que não é permitida a ligação de mais de uma unidade consumidora em um único medidor. Tá? Então, por exemplo, o medidor eu não poderia dividir com o meu vizinho. E não é permitida a extensão das instalações elétricas em uma unidade consumidora para além dos limites da sua propriedade ou a propriedade de terceiros, mesmo que o fornecimento de energia seja gratuito. No caso, eu não poderia puxar um fio aqui da minha casa para o meu vizinho, isso é proibido. O que mais? Dois clientes individuais no mesmo terreno serão atendidos através de um único ramal de ligação. Por conseguinte, permite-se a instalação de apenas um poste particular no terreno. Então, o que está dizendo aqui? Que caso, por exemplo, no meu terreno tenham duas casas, eu posso utilizar o mesmo poste, porém eu tenho que ter um medidor separado, Tem que ter um medidor para cada residência. Também está dizendo que o padrão da entrada não poderá ser instalado fora do limite da propriedade do cliente. Tá, beleza. Mais algumas normas. Então, aqui. Essa aqui é a mesma GED 13, mas diz respeito ao ramal de ligação. Então, ó, deve entrar pela frente do terreno, ficar livre de qualquer obstáculo, ser perfeitamente visível e não deve cruzar terrenos de terceiros. Então, se o meu poste estiver no terreno do meu vizinho, o meu ramal de ligação, no caso, ele já vai estar cruzando o terreno, Não vai ter entrado pela frente, vai estar cruzando um terreno. E a gente já viu antes que a gente não pode ter dois ramais de ligações para clientes diferentes. Ou seja, a gente não pode ter um mesmo poste para mim e para o meu vizinho, vai ter que ser separado, Aí que só está falando que o único ramal de ligação atenderá dois clientes do mesmo terreno, desde que atenda o item 9.2, que seria, no caso, se eu tivesse duas casas, Mas aí teria que ter medidores diferentes, tá? Então, isso foi só para sanar aquela dúvida que surgiu na aula passada. Então, a matéria de hoje que a gente vai ver é a de previsão de cargas, tá? Então, como a gente prevê, quais cargas vão ter numa residência. Então, aqui a gente vai ter que ir lá olhar as normas de novo, tá? Então, aqui, a NBR 5410, eu também falei um pouquinho dela na nossa primeira aula. Essas duas normas que a gente vai utilizar hoje, elas já estão disponíveis lá no Google Classroom para vocês acessarem, tá? Eu vou mostrar aqui alguns itens que é o que a gente vai precisar para fazer a previsão de carga.
mas depois vocês peguem e abram essas normas e deem uma olhada nelas, né, para verem direitinho. Tá, então, para previsão de carga, tem aqui o item 4.2.1, que é a utilização e demanda, potência de alimentação. Aí tá, o que está falando aqui? A determinação da potência da alimentação é essencial para a concepção econômica e segura de uma instalação, dentro de limites adequados da elevação de temperatura e de cada tensão. Então, assim, a gente vai fazer essa previsão de carga para ver quanta carga a gente vai precisar atender dentro da residência, para especificar até os condutores, por exemplo, do próprio ramal de ligação e qual vai ser o tipo de fornecimento dessa residência. Então, ó, na determinação da potência de alimentação de uma instalação ou de parte de uma instalação, devem ser computados os equipamentos de utilização a serem alimentados, com suas respectivas potências nominais e, em seguida, consideradas as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento desses equipamentos, bem como capacidade de reserva para futuras ampliações. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que apurar qual vai ser a carga da residência. Aí a gente depois vai fazer um cálculo de demanda, que é, por exemplo, ok, eu vou ter uma potência na minha casa, mas não quer dizer que tudo aquilo, todos os equipamentos que eu projetei, né, no caso que eu vou ter lá dentro, eu vou utilizar eles ao mesmo tempo. E isso da capacidade de reserva foi o que eu falei para vocês. A gente tem que fazer o projeto, mas a gente tem que pensar que no futuro eu posso ter outras cargas dentro da minha residência. Então eu vou precisar que esse meu projeto, ele também, né, isso esteja previsto nesse projeto, para caso, sei lá, vou colocar mais uns ar-condicionados, vou colocar, sei lá, aquecedores, então que a fiação, por exemplo, da minha residência, ela dê conta disso quando eu instalar esses equipamentos. Tá, então o que a NBR 5410 diz? Então, ó, a previsão de carga de uma instalação deve ser feita obedecendo essas prescrições de 4. Então, são as normas aqui que dizem respeito à previsão de carga, os itens que dizem respeito à previsão de carga. Então, primeiro, a carga considerada para um equipamento de utilização é a potência nominal por ele absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão nominal. Nos casos em que for dada a potência nominal fornecida pelo equipamento e não absorvida, devem ser considerados o rendimento e o fator de potência. Beleza. Então, o que está dizendo aqui, no caso, é que a carga eu vou considerar para um equipamento e a potência nominal dele, tá? Foi um pouquinho do que vocês fizeram, né? Vocês fizeram um levantamento de carga, daí vocês colocaram alguns equipamentos que tem na residência de vocês e colocaram a potência deles do lado, né? A potência dada pelo fabricante. Então, vamos lá. Primeiro, começando pela iluminação, tá? Como eu faço a previsão de carga de iluminação? Então, pela 5410, ó, primeiro, a gente tem que fazer, né, essas cargas de iluminação aplicando a NBR 5413, que é outra norma, tá? Se a gente tiver alguma lâmpada, por exemplo, de descarga, daí a gente tem que colocar essa potência da lâmpada, tá? E aqui ele tem uma nota dizendo que no item 9.5.2.1 são fixados critérios mínimos para pontos de iluminação, tá? Então, primeiro, essa NBR, ela foi cancelada, tá? Então, como a gente vai ver aqui a carga mínima para iluminação, a gente vai vir para esse item 9.5.2.1, tá? Que também é da NBR 5410. Então, o que ele fala? Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. Então, no mínimo, vai ter que ter um ponto de luz no teto, tá? Aí aqui está dizendo só, por exemplo, em escadas, depósitos, dispensas, que não é obrigado esse ponto de luz ser no teto, pode ser na parede, por exemplo. Talvez o espaço seja muito pequeno e não tenha, né, não tenha como colocar no teto, ou até numa escada, né, que tem os degraus ali, então a gente pode colocar na parede. Tá? E daí o que fala aqui? Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Tá, então a gente viu que tem que ter no mínimo um ponto de luz no teto. Mas qual vai ser a potência desse ponto de luz? Então, em lugares que, né, seja inferior a 6 metros quadrados a área daquele lugar, uma carga mínima de 100 VA. Já em cômodos, que tem uma área superior a 6 metros quadrados, a gente vai colocar 100 então, VA nesses primeiros 6 metros quadrados e depois, a cada 4 metros quadrados inteiros, vai colocar mais 60 VA, tá? Então, aqui resumindo, então, se a gente tiver, vai ter que ter pelo menos um ponto de luz no teto, e aí para uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, vai ter que ser 100 VA esse ponto de luz, para uma área superior a 6 metros quadrados, então vai ser 100 VA nos primeiros 6 metros, e depois a cada 4 metros quadrados inteiros a gente vai acrescentar 60 VA, certo?
Então, se a gente for fazer um exemplo aqui agora, olha, eu tenho aqui uma sala, uma cozinha e um banheiro e eu tenho a área deles, tá? Então, vamos lá, vendo aqui então. Ó, vamos ver então, a gente tá vendo que tem as áreas aqui. Então, por exemplo, aqui, na minha sala, ela tem 9,2 metros quadrados, a cozinha 12,6 e o banheiro 4,3. Tá. Se eu fosse dividir essa área, então, aqui da minha sala, ó, 9,2 seria 6 mais 3,2 metros, né? Se a gente olhar aqui na norma, que está dizendo que para uma área igual, ó, para área superior a 6 metros, atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados. Então, aqui eu vou atribuir 100 VA e acrescentar mais 60 VA a cada 4 metros quadrados inteiros. No caso aqui eu não tenho 4 metros quadrados inteiros, então eu não vou precisar atribuir, eu vou atribuir só 100 VA para esses primeiros 6 metros. Então, ó, para esse aqui 100, esse aqui eu corto fora porque não tem 4 metros quadrados inteiros. Então, para minha sala, no caso, a potência mínima de iluminação vai ser 100 VA. Agora, para a cozinha. Então, na cozinha eu tenho 12, que é 6 mais 4 mais 2. Então, ó, aqui eu vou ter 4 metros quadrados inteiros. Então, eu vou ter 100 VA aqui nesses primeiros 6 metros. Depois, mais 4, que daí no caso eu vou colocar 60 VA. E daí, nesses aqui, como não é 4 metros quadrados inteiros, eu vou cortar eles. Então, ó, na minha cozinha, eu já tenho, então, 160 VA, tá? Agora, indo para o banheiro, né? Ele tem 4,3 metros quadrados. Ou seja, a gente não tem nenhuma área superior a 6 metros quadrados, né? A gente tem uma área inferior. Então, sendo uma área inferior, a gente só vai atribuir 100 VA, tá? Beleza, então agora a gente já viu, né? A carga de iluminação é assim que a gente faz. A gente pega a área, divide a área, a cada 6 metros quadrados a gente coloca 100 VA e a cada 4 metros quadrados inteiros a gente vai colocando mais 100 VA. Caso não tenha, né, esses 4 metros quadrados inteiros, a gente vai só, não vai considerar essa parte, certo? Vamos lá. Então, a iluminação é assim, tá? Agora vamos ver como se dimensionam, então, as tomadas. Então, pela 5410, o que ela fala? Em locais de habitação, os pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o item 9.5.2.2. Tá. Aí tá falando aqui, em hall de serviço, sala de manutenção e sala de equipamentos, tais como casas de máquinas, sala de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral. Isso aqui daí seria se a gente fosse fazer o projeto elétrico, né, de, por exemplo, de uma indústria, de alguma coisa assim. O que mais? Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado, ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Por exemplo, eu vou ter uma tomada para o meu chuveiro, né? Então, essa é uma tomada de uso específico. Tem um aparelho específico que eu vou ligar ali. Então, eu tenho que utilizar, né, para eu dimensionar, eu vou colocar o valor da potência do meu chuveiro. Por exemplo, eu tenho uma tomada para o meu ar-condicionado, então eu vou colocar o valor de potência do meu ar-condicionado. Essas são tomadas de uso específicos, né? Elas vão ser colocadas lá para ligar aparelhos específicos. O que mais, ó? Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 1,5 metro do ponto previsto, né? Que esse equipamento vai estar. Os pontos de tomada destinados a alimentar mais de um equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas. Por exemplo, eu posso ter um ponto de tomada ali, mas eu ter duas tomadas, né, no mesmo ponto. Então, eu tenho que colocar ali, ou 3, né, depende do que eu for utilizar. Aí agora, vocês lembram lá que dizia que os números mínimos era para vir aqui no item 9.5.2? Então, vamos lá. Então, aqui primeiro ele está falando no número de pontos de tomada. E aqui ele está falando de pontos de tomada de uso geral, tá? Não os específicos. Então, o número de tomadas deve ser determinado em função da destinação do local. Por exemplo, no banheiro deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, próximo ao lavatório, tá? Já em cozinhas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração, de perímetro, sendo que acima da pia da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente. Então, ó, a gente já viu aqui que a gente vai estar analisando o perímetro, tá? O que mais? Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada.
Se, né, essa varanda ela tiver uma área inferior a 2 metros quadrados, a gente pode colocar aqui, eu não preciso instalar essa tomada na própria varanda, mas próximo ao acesso dela. Em salas e dormitórios, pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, tá? Que mais? Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação devem ser previstos pelo menos. Então, um ponto de tomada se a área for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Se a profundidade for menor que 0,80 metros, a gente pode colocar... Não, desculpa, se essa área for menor, esse ponto ele pode ser colocado num cômodo perto que seja até 0,80 metros. Também só um ponto de tomada se a área for superior a 2,25 ou inferior a 6 metros quadrados. E se a dependência, né, a área for superior a 6 metros quadrados, tem que ter um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração do perímetro. Tá? Então, resumindo, se a área do cômodo for menor que 6 metros quadrados, tem que ter no mínimo um ponto de tomada. Aí aqui, salas e dormitórios, né, com mais de 6 metros quadrados. No mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração do perímetro. Daí cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes. A gente vai colocar um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração do perímetro. Em varanda, pelo menos um ponto de tomada, e em banheiros também no mínimo um ponto de tomada. Tá? Agora então, vamos fazer um exemplo. Então, a gente tem a minha sala, daí eu só coloquei as dimensões, né? Porque a gente tem que especificar agora de acordo com o perímetro, né? Então, a minha sala é 3 metros por 3,7, a cozinha 4 por 3,15 e o banheiro 2 por 2,15. Para eu calcular o perímetro, né, é só multiplicar 2 vezes 3 mais 2 vezes 3,7. Então, aqui eu calculei o perímetro de cada ambiente. Por que eu não calculei o perímetro do banheiro? Se vocês voltarem ali na norma, está dizendo que se o cômodo tiver uma área inferior a 6 metros quadrados, a gente coloca no mínimo um ponto de tomada, tá? Então, eu não preciso calcular aqui qual é o perímetro do banheiro. Mas vamos lá. Só aqui, aqui PTUG seria pontos de tomada de uso geral e aqui pontos de tomada de uso específico. Essa norma está dizendo, então, de acordo com os pontos de uso geral, tá, gente? Então, vamos lá. A minha sala, ela tem 12, a área dela é 9,2, ou seja, maior que 6 metros quadrados, e o perímetro é de 12. Se eu voltar ali para a norma, então está dizendo que um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração. Então, vou dividir esses 12 aqui, né? Então, vai ser 5 mais 5 mais 2,14. Como é um ponto de tomada a cada 5, então, coloquei um aqui, como agora não é inteiro, né? Não é, por exemplo, 5 metros inteiros, é 5 metros inteiros ou fração. Então, aqui eu também vou colocar. Então, no caso aqui na minha sala, eu vou ter que ter no mínimo 3 tomadas de uso específico. Eu acho que eu não vou colocar nenhuma, né? Eu não tenho nenhum equipamento específico para ligar aqui na minha sala. Beleza. Agora vamos para a cozinha. Se a gente for olhar a norma, então, está dizendo que cozinha tem que ter um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração. Então, se eu for dividir aqui esses 14,3 metros, que é o meu perímetro, né, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e também a fração, como a fração conta, então aqui eu vou ter 5 tomadas, tá? No mínimo 5. Mas como agora é minha cozinha, eu vou sim ligar alguns equipamentos específicos. Por exemplo, uma torneira elétrica e uma panela elétrica, tá? Então aqui no meu banheiro, né, como ele tem menos de 6 metros quadrados, então não preciso considerar o perímetro, preciso colocar no mínimo um ponto de tomada. E eu vou utilizar também um ponto aqui específico que vai ser um chuveiro elétrico. Certo? Então, beleza. Assim a gente dimensionou o número mínimo de tomadas em cada cômodo. Agora, como a gente vai saber qual é a potência a cada ponto de tomada? Então, a potência a ser atribuída é função dos equipamentos que ele poderá vir alimentar. Tá? Então, em banheiros, cozinhas, copas, tá? Tudo que a gente viu antes ali, que era cada 3,5 metros, tem que ter que colocar, então, 600 VA por ponto até 3 pontos, e se tiver mais que 3 pontos, 100 VA a cada excedente, tá? Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Se a gente tiver algum equipamento, né, de aquecimento de água, então essa conexão ela não pode ser utilizada
ó, deve ser direta, sem uso de tomada de corrente. Então, por exemplo, se eu vou ligar meu chuveiro, que é um aparelho para aquecer a água eletricamente, eu não posso ter uma tomada e colocar ali o conector. Eu vou ter que ligar essa fiação diretamente um no outro, tá? É isso que aqui a norma está dizendo. Tá? Então, resumindo, banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, 600 VA até 3 tomadas e para os próximos, né, 100 VA. E outros cômodos, 100 VA por ponto de tomada. Então, se a gente voltar aqui, vamos só abrir a tabela que a gente fez agora para a gente ver quantos pontos a gente tinha colocado. Aqui, se eu for olhar, na minha sala eu tinha colocado 3 pontos de tomada, né, o mínimo. Porém, agora, olha só, se eu vou pensar numa sala, tá? Numa parede, por exemplo, eu tenho a minha televisão. Aí eu quero ligar a minha televisão e o aparelho de som, então já são 2 tomadas. Aí digamos que nas outras 2 paredes eu tenha 2 sofás. Daí num sofá eu quero que tenha 2 tomadas, por exemplo, a pessoa senta ali no sofá, ela quer carregar o celular. E na outra também eu quero que tenha mais tomadas, se eu sento ali e quero ligar o meu celular, por exemplo. Então, na verdade, mesmo que o mínimo seja 3, eu posso colocar mais, porque eu sei que mais vão ser utilizadas. Vocês nunca estiveram na casa de vocês, por exemplo, e viram, putz, mas podia ter uma tomada aqui, né? Eu sei lá, eu quero ligar meu celular ou alguma coisa e na verdade eu não consigo. Então aqui eu vou colocar, ao invés de 3, vou colocar 6, tá? De uso específico nenhuma. Então na minha cozinha ali eu especifiquei 5. 5 é o número 2, número bom, né? E de uso específico 2, então, que seria minha torneira e minha panela. E no banheiro, então, eu tenho uma de uso geral e uma de uso específico. Tá. Beleza, agora vamos voltar lá, né, para ver qual vai ser a potência de cada uma dessas tomadas. Tá, então, ó, demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Então, aqui, como eu tenho 6 no caso, eu vou ter 6 vezes 100 VA, né? De uso específico, eu não tenho nenhuma. Tá? Beleza, agora na minha cozinha. Na minha cozinha, então, para as primeiras 3 é 600 VA e para as próximas são 100. Então, como eu tenho 5, eu vou ter 3 de 600 e as outras 2, então, de 100. E aqui no banheiro, né, é até 3 600 VA, então vou ter uma de 600. Ok. E agora, as tomadas de uso específico, então, elas são de acordo com a potência do aparelho que eu vou ligar. No caso aqui, na minha sala não tem nenhuma. Aqui na minha cozinha, então, eu tenho a minha torneira elétrica, que a potência dela é de 5.000 watts, a minha panela elétrica é de 1.500. Já no meu banheiro, eu tenho o meu chuveiro, que ele é de 7.500 watts, tá? Então, aqui eu coloco a potência do aparelho que eu quero ligar. Certo? Então, beleza, a gente viu como faz, né, o número mínimo de pontos de luz, qual é a potência dessa iluminação, agora também o número mínimo de pontos de tomada e como a gente calcula a potência dessas tomadas. Ok, mas e agora? Tá, isso é de acordo com a NBR 5410. Mas vocês lembram que eu falei também que tem a norma aqui da RGE Sul? Que essa é a GED 13. E na GED 13 também fala algo sobre isso, sobre a previsão de carga. E agora? Bom, vamos ver o que ela fala, né? Então, o que ela fala aqui? Ó, o cálculo da carga instalada é básico para a determinação do tipo de atendimento e fornecimento. Vocês lembram que eu falei daí? Porque a gente tem que saber qual é a potência que vai ser ali, quais cargas tem na nossa residência para a gente determinar qual vai ser o tipo de fornecimento, por exemplo, monofásico, bifásico, trifásico, e qual vai ser, né, esses condutores do ramal de ligação. Então, o que está dizendo aqui? Nas instalações residenciais, considerar no mínimo o número de tomadas indicados na tabela 2, em função da área construída. Caso a área construída seja maior que 250 metros quadrados, o interessado deve declarar o número de tomadas previsto e considerar 100 watts por tomada. Tá? Aí também tem a carga mínima de tomadas para a cozinha, que também tem na tabela 2. E o que está falando? Considerar no mínimo 1 ponto de luz por cômodo ou corredor e potência igual a 100 watts por ponto de luz. Tá. Se a gente voltar lá no que a gente especificou, a gente colocou, né, 100 watts por ponto de luz. Ó, lembra, a gente colocou 100 VA, 160 e 100. Então, essa parte da iluminação está correta. Vamos agora aqui, tá aqui, para cá, né? Então, a gente viu que esses 100 watts por ponto de luz a gente colocou, só que agora aqui tem um número de tomadas, né? Então, vamos ver como funciona. Essa aqui é a tabela 2, que é em função da área, tá? Então, aqui, se a gente ver a nossa sala, ela tem 9,2 metros quadrados. Então, aqui, ó, de 8 a 15, tá dizendo que é para usar 3.
de 100 watts cada. Então, beleza, a gente colocou 5, ok, estamos atendendo a norma. Agora, para a cozinha. A nossa cozinha tem 12,6 metros quadrados. Então, aqui tem o número de tomadas para a cozinha, ó. Também tá dentro daqui, que tem que ter no mínimo uma de 600. Então, beleza, a gente também atendeu, né? Já o banheiro tem 4,13, então tá aqui dentro, que no mínimo tem que ter uma de 100 watts. Então, na verdade, a NBR 5410 já engloba, né? A gente pode sempre pegar, depois que fizer o dimensionamento, e dar uma olhadinha aqui na GED. Mas como vocês viram, tudo que a gente fez, ele já englobou a GED, né? No caso, a gente está sempre colocando um número mínimo maior do que a GED também especifica. Tá, mas vamos lá. Tem mais algumas coisas que a GED fala. Tá, aí agora aqui só tá dizendo que assim, ó, em motéis, hospitais, hotéis, clubes, casas e tal, ele também dá a carga instalada, tá? E isso é de acordo com a área. Então, se a gente for fazer o projeto de alguma outro tipo disso, por exemplo, de um hotel, de um hospital, a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Que daí o que fala? Isso aqui tem a carga mínima por metro quadrado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma escola e ela tem 100 metros quadrados. Então, eu vou ter que fazer 100 vezes 30 e essa vai ser a carga mínima que eu vou ter naquela escola, tá? Então, só para vocês saberem, caso forem fazer o projeto de não residencial, por exemplo, de algum local que tá aqui, então a gente tem que dar uma olhada aqui em qual é a carga mínima, tá? Se vocês especificarem mais que isso, melhor, né? Não tem problema, só que no mínimo tem que ser essa carga que tá aqui nessa tabela. Aí, o que tá falando aqui? Que aparelhos eletrodomésticos, se a gente, né, se eles forem comprovados que vão ter na instalação, aí ele já diz aqui algumas potências que tu pode usar. Por exemplo, uma torneira elétrica 3000, no caso isso aqui é a potência mínima, tá? Num chuveiro elétrico para usar no mínimo 6500, numa máquina de lavar louça, numa máquina de secar roupa, micro-ondas, forno elétrico, tá? Então quer dizer que esse aqui, por exemplo, se eu especificar uma torneira para minha residência, eu vou ter que colocar no mínimo 3000 watts. Como a gente fez, a gente colocou uma torneira elétrica, a gente tinha colocado a potência dela de 5.000 watts. Então não tem problema, eu estou atendendo a norma, porque essa aqui seria a potência mínima que eu tenho que especificar para isso. E daí aqui alguns outros aparelhos que é para dizer a potência que tu vai especificar é indicada pelo fabricante. Por exemplo, o aquecedor elétrico, um fogão, o ar-condicionado, né? Daí isso aqui no caso é a potência que o fabricante dá, certo? Então foi isso, pessoal, era isso. A gente viu, né, como calcula tanto os pontos, o número de pontos, quanto qual a potência, tanto de iluminação quanto de tomadas. Então vocês peguem e deem uma olhada nas normas, tá? Abram elas, vejam de onde eu tirei isso, onde que tá esse item, né? E daí eu vou deixar uma atividade que eu vou dar uma planta numa casa para vocês, e daí eu quero que vocês calculem o número de pontos de tomada e o número de pontos de iluminação e qual é a potência delas, certo? Aí só para vocês saberem, então, o que eu usei para fazer a aula foi as duas normas, né, a NBR 5410 e a GED 13, e esse manual aqui também, que daí foi de onde eu tirei os desenhos, certo? Então tá.